5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje, no Repórter Eco, tem documentário sobre a rica biodiversidade da Amazônia. Conheça também um pesquisador que resgata e cria um dos insetos mais importantes para a produção de alimentos no mundo. Tem ainda o Ano Internacional do Entendimento Global e da Cultura da Paz. E um projeto que propõe trocar a pressa por um estilo de vida mais contemplativo nas cidades. O Desacelera SP é uma iniciativa que convida o morador a diminuir a velocidade em casa, no trabalho e na rua. A Unesco, órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, divulga as pequenas ações de comunidades locais como hortas urbanas, que podem ser replicadas em benefício de todos os povos. O pesquisador Celso Barbieri quer salvar as abelhas sem ferrão, espécies nativas do Brasil que buscam refúgio em casas e apartamentos. E este filme registra a descoberta de novas espécies de plantas e animais feita por uma expedição científica na maior floresta tropical da Terra. Quem vive nas grandes cidades tem a sensação de que o tempo escapa numa velocidade alucinante. Em São Paulo, o projeto Desacelera SP propõe um estilo de vida sem pressa e com qualidade. Os brinquedos deste pequeno parque na zona oeste de São Paulo são fabricados na garagem da casa do criador do espaço. No fim dos anos 60, o publicitário Adalberto Bueno transformou o terreno da família na Adalbertolândia para tirar das ruas do bairro Sumaré, naquela época cheias de lama e poeira, as crianças do entorno que queriam brincar. 46 anos depois, o parque ainda funciona, nos fins de semana, de graça. Um dia desses, uma senhora pediu para ficar um tempo por aqui. Queria entender por que a filha ficou tão encantada. Depois de meia hora ela veio assim para mim, estava bem informada a meu respeito. Agora eu sei o que aconteceu para minha filha e por que o senhor está tão bem assim, foi ano passado, aos 89 anos. Eu falei, descobri o meu segredo, qual é? Este parquinho está carregado de energia positiva. A Adalbertolândia é reconhecida como um dos espaços na capital paulista capaz de proporcionar uma quebra no ritmo acelerado da metrópole, de acordo com o mapa colaborativo em construção no site do projeto Desacelera SP, Convivência Afetiva na Cidade, criado por 3 amigos. Michele e Eduardo são um casal que vivem em São Paulo. Eles pretendem realizar encontros para debater o tema. O ritmo ditado por essa aceleração da sociedade, ele não é nosso, ele está fora da gente. E a gente compra esse discurso como se fosse uma coisa que a gente precisa perseguir. Quando você se dá conta de que você está sofrendo uma violência, né, e de que você está chegando num limite corporal, físico, emocional, porque está tentando dar conta daquilo, você fala, não, por que eu estou fazendo isso? Uma das fontes de inspiração do projeto é o jornalista Cal Honoré, autor de livros sobre o tema, entre eles Devagar. Morador de Londres, ele afirma que a ênfase do mundo ocidental na rapidez compromete a qualidade de vida. A mobilização pela revisão do nosso ritmo frenético é mundial. Nos anos 80 surgiu na Itália o movimento Slow Food, se a gente falar literalmente a tradução comida lenta ou devagar. A ideia era resgatar o prazer de fazer uma refeição com alimentos saudáveis para ser desfrutada com calma junto com a família e com os amigos. Uma reação às redes de fast food que chegavam em Roma, aquelas que vendem hambúrguer e refrigerante para comer bem rapidinho ali no balcão. Bom, esse movimento se espalhou e trouxe à tona uma reflexão sobre essa aceleração dos nossos tempos. Os amigos reconhecem que empreender esse tipo de mudança não é fácil para quem precisa garantir o sustento, se submetendo a horários rígidos de trabalho, ou para quem não tem dinheiro para frequentar lugares que convidam à desaceleração. E aí vale tentar descobrir praças e parques, de preferência perto de casa. E há outras formas de tentar aproveitar a ideia
para viver melhor. No cotidiano das pessoas, uma coisa bem simbólica disso é cozinhar o próprio alimento, por exemplo. Esquecer o micro-ondas e preparar o seu próprio alimento. Cozinhar, cortar os ingredientes, usar o tempo do fogo, que é natural, entendeu? Por exemplo, andar a pé pela cidade é uma coisa que faz você perder, embora você saia de casa um pouco antes do horário que você tem que chegar no seu compromisso, você vai criando um outro ritmo. As relações hoje, nesse ambiente tenso que a gente vive, elas estão muito comprometidas, né? Então, dentro de casa, a gente às vezes não consegue fazer isso, a gente percebe isso. As pessoas mantêm o estresse dentro de casa e isso vai para as relações. Acho que um bom começo é esse, repensar as relações com a própria família. É fazer escolhas na sua vida que permitem que você, de fato, tenha uma rotina um pouco menos acelerada. Isso significa você também optar por decrescer, por repensar as questões do status e do consumo e dos padrões de vida, né? Então isso é o estilo de vida. Uma segunda opção é assim, poxa, mas eu gosto da minha vida corrida, só que eu quero ter momentos de desaceleração. E aí você pode escolher esses momentos, esses instantes e optar por alguns lugares que te ajudem a fazer isso. 2016 é o Ano Internacional do Entendimento Global. A campanha da Unesco divulga as iniciativas de comunidades locais para erradicar a pobreza, consolidar a cultura da paz e o desenvolvimento sustentável no mundo. Em 2016 entra para o calendário da Unesco como Ano Internacional do Entendimento Global, ou IYGU, sigla para a versão original em inglês. A ideia partiu do suíço Benno Verlin, professor de Geografia Social na Universidade de Jena, na Alemanha, e ganhou apoio de organizações científicas europeias. Agora, vários países do mundo começam a se empenhar para divulgar projetos que ajudem, por exemplo, na erradicação da pobreza e estimulem o desenvolvimento sustentável a partir de iniciativas regionais. O ponto de partida deste movimento mundial é compreender que as nossas escolhas pessoais, como viver, trabalhar, se locomover e consumir, geram impactos, afetam as pessoas do outro lado do mundo e que precisamos começar a mudar a nossa rotina, agir localmente para transformar globalmente. A consultora em projetos de cooperação internacional, Cibele de Jong, que mora em Brasília, vai coordenar as ações do Ano Internacional do Entendimento Global no Brasil e América Latina. Ela explica que a proposta é divulgar, dar visibilidade, inclusive nas escolas, a projetos comunitários consolidados que estão dando certo para serem replicados. O que quer dizer isso? É a gente começar a observar melhor, mais de perto, as iniciativas comunitárias, as iniciativas locais, que poderiam, inclusive, ser replicadas globalmente, ou seja, que teriam um impacto global. Nós temos exemplos muito simples, como hortas comunitárias, cozinha experimental, aproveitar reciclagem de materiais. Quer mais informação sobre o Ano Internacional do Entendimento Global? Então acesse facebook.com/IYGU América Latina. Tem também o site internacional em inglês, global-understanding.info. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A luta contra o tráfico de animais silvestres é o tema deste 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Todo ano, o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, define um assunto importante para incentivar ações e projetos por parte dos países que integram a ONU. Também é indicada a nação que vai concentrar os eventos oficiais. Neste ano, Angola foi escolhida como sede das comemorações pelos esforços que vem fazendo para recuperar suas manadas de elefantes, vítimas de traficantes do marfim, e também para conservar a sua rica biodiversidade.
O comércio da vida silvestre é considerado a terceira maior atividade ilegal do mundo, atrás apenas do tráfico de armas e de drogas. E aguarde, porque tem mais. O pesquisador Celso Barbieri resgata e cria em casa abelhas sem ferrão para preservar o inseto. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A biodiversidade dos ecossistemas e quase 80% da produção de alimentos no mundo dependem da polinização feita pelas abelhas. Mas a população desse inseto vem diminuindo drasticamente. Em São Paulo, o pesquisador Celso Barbieri resgata e cria abelhas sem ferrão para estudar e proteger as espécies nativas do inseto. Da janela basculante no apartamento na Vila Independência, zona sul da capital paulista, se vê a intensa atividade de pequenas abelhas sem ferrão nativas do Brasil na ponta dos canos de PVC. O gestor e educador ambiental Celso Barbieri, responsável pela criação inusitada, observa tudo. Elas foram atraídas para estas caixas de madeira para serem estudadas. Tem outras pessoas que criam abelha sem ferrão em apartamento, mas tem uma sacadinha, aquela área no apartamento. E como vocês podem ver, eu não tenho isso. Então, eu tive que bolar um jeito de fixar elas na parede e fazer com que elas saíssem, né? O objetivo dele é chamar a atenção para a importância dos insetos responsáveis pela polinização das plantas. Mais de 70% da nossa alimentação, das plantas alimentares, dependem do trabalho de polinização das abelhas, né? Elas fazem um elo entre o reino vegetal e o reino animal. Elas têm essa capacidade, né, de levar o pólen de uma flor para outra. Esse pólen vai fecundar uma flor, ela vai se tornar um fruto, vai gerar sementes e todo esse ciclo existe por causa do trabalho das abelhas. Celso Barbieri é um dos integrantes do grupo sem fins lucrativos SOS Resgate de Abelhas Sem Ferrão, que evita a morte de espécies ameaçadas de extinção ao retirá-las dos lugares surpreendentes que ocupam nas cidades, como as caixas de energia elétrica. Normalmente, elas estabelecem os ninhos em ocos de árvores. Os maiores inimigos das abelhas são os agrotóxicos e os desmatamentos. As cidades, elas são refúgios para essas abelhas, embora nós tenhamos vários problemas com desmatamento na zona urbana, falta de locais para nidificação por falta de árvores, e atualmente com essa busca pelo controle do Aedes aegypti, o uso errôneo do fumacê. O fumacê tem sido utilizado para matar o mosquito, mas você seleciona mosquitos mais tolerantes e mata joaninhas, abelhas. A melhor forma para combater o mosquito é a prevenção. Mesmo no apartamento, as abelhas se comportam como se estivessem na natureza. Esta aqui é a chamada caixa didática, que o protetor dos insetos... Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar, foi formado há 4,6 bilhões de anos. É um dos 100 bilhões de planetas que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea. E o único conhecido, até agora, a abrigar vida da forma como a conhecemos. Os cientistas calculam que a Terra tem 8,7 milhões de espécies de seres vivos. A grande maioria pode desaparecer antes mesmo de sabermos da sua existência. Pela primeira vez, uma única espécie, a dos humanos, é responsável pela sexta extinção em massa na Terra, e em ritmo pelo menos 1000 vezes mais acelerado do que as extinções anteriores. Consequência de atividades da humanidade que causam a degradação dos ambientes e o aumento da temperatura do planeta, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis. Frear esse processo de degradação, conter o aquecimento global e conservar a natureza são essenciais não só para manter a biodiversidade,
mas também para garantir a nossa própria sobrevivência. E você vai ver a seguir. Documentário sobre expedição científica em lugar isolado da Amazônia revela a descoberta de novas espécies na maior floresta tropical do mundo. O Repórter Eco volta logo mais. A floresta amazônica é a região com maior biodiversidade do mundo. Abriga mais de 30% de todas as espécies animais e vegetais da Terra. Muitas ainda não catalogadas. Um grupo de cientistas decidiu pesquisar esse universo desconhecido. A experiência foi documentada no filme Expedição Novas Espécies. Esse morcego é um morcego insetivo e por isso ele faz o controle populacional de diversos insetos. Aqui a gente encontrou uma surucucu pico de jaca, espécie Lacus smuta. Ela é a maior víbora das Américas e também a única que se reproduz por ovos. É uma espécie ovípara, né? Todas as outras espécies elas são vivíparas, os filhotes já nascem prontinhos. Estas espécies animais já conhecidas foram encontradas na Serra da Mocidade, um daqueles lugares onde se acredita que o homem nunca tenha pisado até janeiro de 2016. Isolada em meio à floresta amazônica, ela fica no estado de Roraima, dentro de um parque nacional de responsabilidade do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O ornitólogo americano Mário Conraft, que mora no Brasil há 30 anos, há 10, planejava chegar a este lugar inóspito, mas extremamente rico. A Serra da Mocidade é como se fosse uma ilha de terras altas no meio da Baixada Amazônica. Então, aquele mundaral de floresta amazônica abaixo de 100 metros de altitude e de repente surge uma serra que chega a quase 2.000 metros. É uma ilha de altitude no mar de terras baixas. Então, a gente vê claramente como funciona o processo de evolução e de formação, surgimento de espécies novas ao estudar esse tipo de ambiente. Ninguém subiu, que a gente saiba, ninguém nunca subiu nessa serra. Nem os povos indígenas que moram por perto sobem a serra. O pesquisador titular do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e especialista em aves, organizou com o apoio do Exército Brasileiro uma expedição inédita para chegar à Serra da Mocidade com uma equipe de 50 cientistas de diversas áreas da biologia. Quase uma operação de guerra em busca de um tesouro. Novas espécies animais e vegetais nunca antes registradas. Por que você escolheu esta região para pesquisar? Então, justamente por nunca ter sido estudado, por ser uma serra alta, grande e isolada, com uma grande probabilidade de ter bichos novos, plantas novas, aparecia um ponto crucial no conhecimento da biodiversidade brasileira e lá, senão nós estamos deixando de entender a fauna e flora do Brasil. Os preparativos, a chegada, o desembarque de 3 toneladas de equipamentos e suprimentos, o trabalho e o dia a dia dos cientistas durante 25 dias na maior floresta tropical do mundo foram documentados por uma equipe dirigida pelo cineasta Maurício Dias, que tem no currículo cerca de 60 filmes, alguns inclusive sobre expedições científicas e espécies animais selvagens. Isso eu acho que uma das coisas mais legais do projeto, fora a expedição, é lógico, as novas descobertas, é a gente mostrar como é o dia a dia de um acampamento. Humanizar os cientistas é muito legal, para você entender quais são as paixões, eles são totalmente apaixonados pelo que eles estão fazendo. Então, eles têm um tempo, eles têm uma busca, né? Eles têm uma meta. E é muito interessante, o filme vai mostrar isso, como era esse dia a dia. Muito bem.
O documentário Expedição Novas Espécies vai chegar às salas de cinema no segundo semestre de 2016. Apesar de ainda levar um tempo para a ciência comprovar que se tratam de fato de novas espécies, o pesquisador-chefe da expedição está empolgado e parece não ter muita dúvida sobre as amostras coletadas de cerca de 40 espécies na Serra da Mocidade. Fomos com um bando de experts em todas as áreas e as primeiras impressões foram muito fortes. Tanto planta como todos os grupos de animais, insetos, aves, mamíferos, cobras e lagartas, de tudo, tem organismos potencialmente novos. O caso mais espetacular, eu acho, foi de peixes, onde lá em cima tem pouquíssimo peixe. Acima de cachoeira, pouco peixe chega lá e só peixe miudinho. Os bagre cascudinho e candirus, mas tinham apenas 12 espécies de peixes na serra toda, da parte que a gente estudou. Mas dessas 12 espécies, parece que 11 provavelmente são espécies novas. Então é coisa pra caramba. Aqui a gente já tem 2 espécies novas de cascudo e mais uma espécie de candiru. O cientista também explica a decisão de transformar em documentário um trabalho de campo. Eu acho que às vezes as pessoas criam a ideia do cientista de uma pessoa enclausurada no laboratório, mexendo com química só e não vendo o tipo de coisa linda e fascinante que a gente vê. Isso não deveria ser um privilégio só do cientista. A ideia é levar para todo mundo o barato que é ir para o mato, ver bichos e plantas lindas, conhecer lugares que ninguém nunca pisou antes, ver animais e plantas potencialmente novas para a ciência, novas para o mundo. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase de um dos mais importantes biólogos do mundo, o norte-americano Edward Osborne Wilson. Ele criou a sociobiologia, um campo da ciência que estuda a sociedade dos insetos. Devemos preservar cada pedaço da biodiversidade como inestimável enquanto aprendemos a usá-la e compreender o que ela significa para a humanidade. Repórter Eco, até o próximo programa.